Pessoal, então, novamente, bem-vindos a um semestre da nutrição clínica, o semestre em que vocês vão conhecer bastante assuntos, vão desenvolver bastante competências, outras competências e habilidades, para permitir que vocês atuem bem na área da nutrição clínica, não só dentro de um hospital, tá bom? Dentro de uma outra clínica, dentro de consultórios, porque o assunto principal dessa área grande de atuação nossa na nutrição clínica é exatamente a gente atuar com os nossos conhecimentos da nutrição no contexto da doença. Né? Na nutrição esportiva, a gente trabalhava toda a abordagem nutricional, planejamento alimentar, no contexto do indivíduo submetido ao esforço físico. Aqui a pegada é completamente diferente. Se lá o fator de estresse era o exercício, aqui o fator de estresse é a doença, são as doenças. Então a gente vai falar muito sobre condições patológicas, como que essas condições patológicas se desenvolvem, como que elas ocorrem e qual é a relação que essas condições patológicas têm com o aspecto nutricional, assim como o aspecto bidirecional, né? O estado nutricional interferindo na resposta orgânica, combatendo o insulto, a doença, como no sentido contrário, como é que a doença pode acabar interferindo na condição, no estado nutricional do indivíduo que se encontra com aquela patologia. Então, dentro dessa área de atuação em nutrição clínica, uma das disciplinas que apoia essa atuação é exatamente fisiopatologia aplicada à nutrição, que no nosso caso aqui a gente vai discutir uma primeira parte de várias condições clínicas que vão ter essa inter-relação bidirecional com a condição nutricional. Então, nós vamos passear durante esse semestre inteiro nas discussões relacionadas a condições patológicas e sua relação com o estado nutricional. Tudo bem? O que de fato a gente vai percorrer hoje de entendimento sobre o plano de ensino? Acho que um primeiro conceito, um primeiro ponto super importante é eu definir para vocês, fragmentar um pouquinho essa palavra grande, né? Fisiopatologia da nutrição, para desconstruir essa palavra e explicar para vocês o que ela representa. Ou seja, o que a disciplina vai trazer para a gente de informação, de conhecimento, de habilidades, de competências para atuar em nutrição clínica. Depois que eu conceituar a fisiopatologia para vocês e fisiopatologia da nutrição, eu vou apresentar para vocês a ementa da disciplina. A ementa da disciplina é um conteúdo do plano de ensino super importante, porque ela vai dar uma visão ampla, geral, do que de fato vai ser abordado, do que de fato vai ser discutido dentro da disciplina durante o seu curso todo, tá bom? Logo em seguida a gente vai falar sobre as competências e habilidades que vocês precisam ir ao longo do tempo desenvolvendo no estudo da disciplina, para que vocês comecem a acumular capacidades, habilidades, competências ao longo do tempo para conseguir atuar bem na área da nutrição clínica. Vamos falar depois sobre o conteúdo programático, como é que a disciplina de fato está estruturada, que temas a gente de fato vai estudar, para vocês irem acompanhando a cada semana o que vai ser abordado. Vamos falar sobre os nossos materiais de estudo, nossa avaliação de aprendizagem, como é que a gente vai acompanhar a aprendizagem de uma forma geral, e vamos apresentar todas as ferramentas disponíveis para vocês para fazer todo esse estudo dentro da disciplina, tá bom? Então, como eu havia comentado com vocês, eu acho que um ponto inicial super importante é a gente entender claramente o que é essa tal de fisiopatologia. Então, só para vocês compreenderem, se situarem bem, a fisiopatologia ela é uma disciplina que está dentro do estudo em nutrição clínica, tá bom? Não só hospitalar, nutrição clínica. E se a gente fragmentar esse termo fisiopatologia, a gente começa entendendo que logia vem de logos e que significa o estudo, o conhecimento. Eu compreender, conhecer, estudar algo. Estudar o quê?
físio vem de fisiologia, mas eu estenderia esse termo para aspectos morfofuncionais, vamos dizer assim, ou seja, não só o aspecto fisiológico puramente, mas o aspecto anatômico, né, tecidual, sistêmico, assim como o fisiológico. Então, logos, eu estou estudando, eu estou conhecendo aspectos morfofuncionais, mas não só o aspecto morfofuncional de uma condição normal. E isso vocês estudaram em fisiologia humana, uma das disciplinas básicas lá que vocês começaram a cursar desde o início da graduação. Inclusive, é uma disciplina que vai ser super importante para a gente aqui. A fisiologia, a anatomia, a histologia, são aquelas disciplinas lá do início da formação profissional de vocês, que agora, nesse momento, elas precisam se fazer presentes. A gente vai precisar acessar aí o nosso disco rígido na cabeça e tal, para conseguir puxar algumas informações de fisiologia, anatomia, histologia importantes, imunologia, para a gente poder compreender muito bem tudo que vai se passar dentro da disciplina de fisiopatologia da nutrição. E o pato? O pato está relacionado com as doenças. Então, se a gente juntar todos esses termos depois de destrinchar de novo, o que a gente vai entender? Vai entender que a fisiopatologia é uma área de conhecimento que estuda as alterações morfofuncionais que se apresentam no corpo de um indivíduo, de uma pessoa, quando ele está apresentando uma doença. Tudo bem? E como que é esse entendimento da fisiopatologia aplicada à nutrição? Nada mais é do que a gente compreender a inter-relação existente, aquela relação bidirecional existente das alterações morfofuncionais presentes no corpo de um indivíduo doente e que afetam o processo de nutrição. Ou vice-versa, no sentido contrário, a relação que existe entre o processo de nutrição ou alterações do processo de nutrição que estão relacionados, que estão intimamente interligados com as doenças. Deu para entender? Tudo bem? Então, acho que essa definição inicial é super importante para vocês terem em mente. O que a gente vai aprender? O que a gente vai estudar? Mas para detalhar um pouquinho mais o que será de fato estudado, é importante que a gente conheça a ementa da disciplina. A ementa da disciplina traz para a gente uma visão geral do que precisa ser entendido, compreendido, estudado dentro da disciplina. Então, ponto número 1. Na disciplina, será ensinado, e aí, portanto, é um objetivo de aprendizagem para vocês, do seguinte ponto: abordar as alterações fisiológicas que ocorrem nos estados patológicos. Um ponto de partida fundamental para que vocês façam, por exemplo, uma dietoterapia adequada, que é uma outra disciplina que vocês já estão cursando nesse semestre, fazem junto físio e dieto, para que vocês tenham uma intervenção dietoterápica adequada. É super importante que vocês dominem muito bem aquela condição patológica ou aquelas condições patológicas que o paciente está apresentando naquele momento, frente a frente com vocês. Então, eu não posso simplesmente reconhecer tal doença, o diabetes, o trauma, a desnutrição, a obesidade, a dislipidemia. Não, eu não posso saber só isso. Eu preciso entender os detalhes, as nuances. Como é que se comporta o organismo de alguém que tem diabetes? Que tipo de alterações funcionais, morfológicas, bioquímicas, metabólicas, inflamatórias, endócrinas, apresenta o corpo de um indivíduo quando ele se encontra doente. Isso é um ponto fundamental de a gente sempre ter em mente, que é o que a gente precisa aprender, tá bom? Em segundo ponto, em segundo lugar,
Outro aspecto muito importante são essas mudanças que caracterizam todo o processo de doença. E aí vai um detalhe, um detalhamento aqui para vocês, que é interessante, a gente pautar aqui especificamente o aspecto do mecanismo fisiopatológico propriamente dito, sabe? Se no primeiro ponto eu busco entender como é que o organismo se encontra naquele momento da condição patológica, nesse segundo ponto eu vou ficar interessado muito mais em destrinchar o mecanismo fisiopatológico de determinada doença. Esse é um termo que a gente vai usar muito na disciplina. O mecanismo fisiopatológico da doença, que é entender como que ela se desenvolveu, como que o indivíduo passou a desenvolver, apresentou, ficou doente. Deu para entender? Então, vem os mecanismos fisiopatológicos para explicar como aquela pessoa adoeceu, e a gente precisa entender, a partir disso, como é que o corpo se comporta frente a esse adoecimento. Tá bom? E no último ponto aqui, ó, relaciona os estados patológicos com a condição nutricional, de maneira bidirecional e integrada, tá bom? É inegável que para um ótimo processo de nutrição, para que um indivíduo consiga estabelecer um estado de equilíbrio entre suas demandas nutricionais e a oferta nutricional para ele precisa estar com as suas condições orgânicas íntegras. Né? Quando a gente estuda lá a nutrição humana, a gente percebe que vários processos nutricionais, vários processos de nutrição, a digestão, absorção, metabolismo, excreção, todos esses processos que integram a nutrição de uma forma geral, eles demandam, eles prescindem que a função orgânica esteja íntegra, que não é o caso do doente. No caso do doente, existem uma ou várias funções orgânicas que estão alteradas, que estão modificadas, a máquina não está funcionando muito bem, e isso implica num prejuízo para o processo de nutrição. Deu para entender? A gente vai discutir aqui vários e vários exemplos de como ocorre essa influência da doença no processo de nutrição. Mas, por enquanto, entendam sempre isso. E o fato de o corpo não estar com suas funções íntegras, isso já vai representar um prejuízo para o processo de nutrição, nas suas diferentes etapas. Olha, uma coisa simples de citar aqui para vocês. Há uma alteração gástrica. Se houver alguma alteração, algum adoecimento do estômago na função gástrica, a gente vai ter um prejuízo para um processo de nutrição super importante, que é a digestão, né? Só para dar um exemplo. Então, é super importante a gente lembrar desses pontos aí, tá bom? Então, eu compreender os mecanismos fisiopatológicos da doença, como é que o indivíduo ficou doente, eu reconhecer como é que o corpo do indivíduo passa a se comportar na vigência daquele insulto da doença, e como que isso se interrelaciona de maneira bidirecional com o estado nutricional, é o foco da nossa disciplina. É o objetivo geralzão da nossa disciplina, que depois vai ser destrinchado, obviamente, em vários pontos, tanto nas habilidades, nas competências, como no conteúdo programático, tá bom? Então, falando de competências e habilidades, primeiro é importante a gente diferenciar bem o que é competência do que é habilidade. Competência, para ficar bem claro para vocês, é o saber fazer. É o que eu faço, o que eu sei fazer. Mas para que eu faça, eu preciso conhecer. Eu preciso desenvolver habilidades técnico-científicas para operacionalmente resolver um problema nutricional. Entende? Para que eu consiga executar o meu cuidado nutricional dentro de um hospital, dentro de uma clínica com um paciente, eu tenho que ter aqui atrás toda uma bagagem teórica de conhecimento técnico-científico. Então, as habilidades são os conhecimentos que eu preciso adquirir, desenvolver, para me tornar competente,
para saber fazer e fazer bem nutrição clínica, tá bom? Então, dentro das competências relacionadas à disciplina, eu elenquei algumas importantes aqui para vocês. Como, por exemplo, vocês devem finalizar não só fisiopatologia 1, mas principalmente depois de fisiopatologia 2 e dietoterapia 2, vocês devem finalizar esses 2 semestres com uma capacidade de prestar cuidado nutricional especializado, técnico, aos pacientes que procurarem vocês. Então, o usuário do serviço, o foco de atenção de vocês será o doente e não a doença necessariamente, deu para entender? Porque muitas doenças podem se comportar, se manifestar de maneiras diferentes em indivíduos diferentes. Então, o foco não é a doença, o foco é o doente, tanto em nível ambulatorial quanto em nível hospitalar. Então, é uma pergunta que vocês devem sempre se fazer. Pô, será que a gente está conseguindo desenvolver essa capacidade ao longo do tempo? Será que eu estou evoluindo, eu estou amadurecendo, eu estou incrementando o meu conhecimento técnico para atuar bem dentro de um hospital? Quando eu encarar o paciente na beira do leito, né, numa cirurgia, numa UTI, será que eu estou capacitado, eu estou competente mesmo para desenvolver todas as etapas de cuidado nutricional que ele precisa receber de mim? Essa é uma pergunta que vocês precisam sempre se fazer, tá bom? Segundo ponto, hoje dentro da área clínica, a gente não tem como não trabalhar integrando uma equipe interdisciplinar. O cuidado, ele é interdisciplinar. O tratamento da patologia, o tratamento do doente, ele é interdisciplinar. Ou seja, eu preciso não só compreender bem o que me cabe, as coisas que eu preciso fazer, mas eu preciso entender qual é o papel, qual é a importância, qual é a atuação dos outros diferentes profissionais da área clínica, que envolvem um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um assistente social, um médico, a enfermagem, e tantos outros mais, o técnico de enfermagem, o nutricionista. Então, é preciso desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe, se posicionar dentro da equipe, compartilhar as informações sobre o doente, para que o tratamento do doente tenha um êxito grande dentro do menor tempo possível, tá bom? Então, eu estou desenvolvendo capacidade para trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional, não só no aspecto da dietoterapia, como também no aspecto da terapia nutricional especializada. São coisas diferentes que vocês vão aprender na disciplina de dietoterapia, tá bom? Terceiro ponto. Se alguém ficou doente e essa doença interferiu no processo de nutrição dessa pessoa, ela precisa receber educação alimentar e nutricional no sentido de que ela passe a dominar os conhecimentos mínimos necessários para fazer melhor as suas escolhas nutricionais, as suas escolhas alimentares. E é papel nosso proceder, desenvolver educação alimentar e nutricional para os pacientes hospitalizados, mesmo durante a internação, exceto naqueles casos em que isso praticamente é impossível de fazer, como em situações que o paciente está mais inconsciente, que o paciente está sedado, que o paciente está impossibilitado de se comunicar, a gente deixa isso para um momento posterior. Mas em todas as circunstâncias em que vocês tiverem um contato com os pacientes, é momento para fazer educação alimentar e nutricional, tá bom? Outras duas mais competências importantes para a gente: garantir a segurança alimentar e nutricional. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem passeado, lidado, enfrentado muitas circunstâncias de pacientes que encontram-se em vulnerabilidade, né, desse quesito da segurança alimentar
e nutricional, e a gente precisa trabalhar também na área clínica para assegurar isso. Como, por exemplo, imaginem que vocês estejam trabalhando em um hospital e que os pacientes, vocês percebem que muitos pacientes saem de alta do hospital com sonda, se alimentando por meio de um tubo, e eles vão para casa e não têm recurso financeiro para comprar as mesmas dietas industrializadas que são oferecidas para ele dentro de um hospital. Como é que vai ser o trabalho de alimentação desse paciente? Como é que esse paciente vai se alimentar? E se ele for um paciente dependente de um cuidador, a gente vai precisar orientar esse cuidador, esse responsável, como deve ser feita a alimentação, que ingredientes precisam compor essas refeições, como é que essa refeição vai passar pela sonda, como é que essa alimentação vai ser administrada pela sonda, que cuidados são importantes de ter com a sonda, que cuidados são importantes de ter em relação à vigilância da condição nutricional do paciente. Então, só para dar um exemplo do que é segurança alimentar e nutricional para a gente, nesse contexto mais da clínica, tá bom? E, obviamente, todo e qualquer profissional que atua em determinada área, seja ela qual for, ele tem uma certa responsabilidade de produzir conhecimento dentro daquela área. E não precisa descobrir a roda, não precisa ser o prêmio Nobel. Se vocês, quem se dedica à área clínica, à nutrição clínica, inevitavelmente acaba se inclinando para fazer um TCC na área clínica, abordar pacientes. Então, muitas vezes os pacientes são os participantes da pesquisa de vocês e vão fornecer informações adequadas para vocês responderem a uma hipótese de estudo, para vocês produzirem resultados, atingirem certos objetivos de pesquisa e esses resultados reverterem novamente ao paciente com uma melhor abordagem, uma melhor assistência. Então, é sempre importante lembrar que nós somos também pesquisadores dentro da nossa área de atuação. Nós somos cientistas da nutrição dentro de cada uma das nossas áreas e a gente precisa, sim, produzir conhecimento a partir disso, um conhecimento que seja aplicado diretamente no cotidiano, na prática do dia a dia, que volte ao paciente, que volte àquele maior beneficiário nosso, que é o doente, seja na clínica, no hospital ou no consultório, tá bom? Esse saber fazer das competências, eles precisam ser desenvolvidos, como eu havia comentado com vocês, por meio das habilidades. As habilidades são os conhecimentos que precisam ser adquiridos. Então, quais seriam essas principais habilidades que vocês devem adquirir ao longo dessa disciplina relacionada à fisiopatologia 1? Pode se estender também à fisiopatologia 2 para ter essas competências que acabamos de falar. Ponto número 1, é super importante lembrar aquilo que eu acabei de comentar com vocês, que vocês, para compreenderem, estudarem bem fisiopatologia, precisam ter alguns livros de cabeceira lá do início da formação profissional de vocês, é importante, como, por exemplo, um livro de anatomia, um livro de fisiologia, um livro de bioquímica, um livro de imunologia, um livro de histologia. É sempre bom ter essa biblioteca toda disponível para vocês como consulta para que vocês retomem esse estudo num ponto em que seja necessário para facilitar com que vocês aprendam o que a gente vai discutir em fisiopatologia, porque a gente não tem muito tempo disponível para abrir parênteses e fazer toda aquela abordagem que já foi feita lá no início, tudo bem? Então, quais são as principais habilidades que vocês precisam desenvolver? Ponto número 1. Reconhecer todos os processos fisiológicos que se modificaram na vigência da doença. Isso vem aparecendo, vai aparecer muitas vezes para vocês. Alteração fisiológica, alteração morfofuncional, mecanismos fisiopatológicos são o nosso foco de atenção, o nosso foco de aprendizagem. Não à toa eles estão colocados dentro das primeiras 2 habilidades principais que vocês precisam desenvolver. Mecanismos fisiopatológicos, alterações morfofuncionais, tá bom? Relacionados à doença. Terceiro ponto, é compreender muito bem como é que as doenças se manifestam, né? A gente está num contexto de uma pandemia e a gente sabe um pouquinho sobre
a infecção pelo coronavírus e a doença, a Covid-19, mas algumas manifestações clínicas, né, alguns sintomas, algumas formas de apresentação clínica, ao longo desse tempo, já ficaram muito bem caracterizadas, né, muito bem definidas. Então, sintomas como febre, perda de olfato, perda do paladar, dor de garganta, dor no corpo e algumas outras manifestações clínicas são aqueles sintomas característicos de alguém apresentando, nesse contexto atual, a Covid-19. Então, se a gente transpor esse entendimento para outras condições patológicas, vamos falar de diabetes, por exemplo, uma das principais manifestações clínicas de um doente com diabetes, que não sabe que tem diabetes e que tem essa doença de uma maneira bem descompensada no seu corpo, no seu organismo, são as polis. Polis, se a gente chama, né, no contexto do diabetes, são 3 tipos de manifestações clínicas que juntas chamam de polis. Polifagia, o paciente come muito. Polidipsia, o paciente bebe muita água. E poliúria, o paciente urina muito. Associado a isso, ele tem, mesmo assim, comendo muito, perda de peso, perda ponderal, fraqueza, astenia. Então, essas são manifestações clínicas de um diabetes descompensado. Então, é foco da nossa disciplina fazê-los reconhecer certas manifestações clínicas que são características de certas condições patológicas, para que vocês utilizem esse conhecimento não só para compreender melhor a evolução da doença, a história da doença, o contexto todo de manifestação da doença, mas para vocês também conseguirem, de repente, em uma certa circunstância, atendendo num consultório, identificando pela primeira vez, numa conversa com o paciente, certos sintomas, vocês tenham a habilidade, a capacidade para ir encaminhando esse paciente para cuidados com outros profissionais, porque vocês suspeitam, por meio de alguns exames, os próprios sintomas e sinais, de que aquele paciente ele pode estar apresentando alguma outra alteração morfofuncional, alguma outra patologia, alguma outra doença que requer uma atenção, um cuidado mais especializado. Tá bom? Conhecer, portanto, também, não só, vejam, o mecanismo fisiopatológico da doença, as alterações morfofuncionais que passam a se apresentar, que se exteriorizam por meio de sintomas e sinais, que são as manifestações clínicas. É importante conhecer também alguns pontos relacionados a critérios diagnósticos. A própria Covid veio hoje aí, tá hoje aí na nossa realidade para ensinar muito para a gente, e veio ensinar muito para a gente com relação a diagnóstico, né? Não basta só eu reconhecer um sintoma. Puxa, eu acho que alguma coisa não está funcionando normal nesse organismo dessa pessoa. Eu preciso ter habilidades, e nós, como profissionais nutricionistas da área clínica, a gente tem sim algumas ferramentas, algumas possibilidades de solicitação de alguns exames para fazer ou orientar um possível diagnóstico desse paciente. Os exames laboratoriais, eles são super importantes para fazer isso. Então, conhecer esses critérios diagnósticos das condições patológicas também para a gente é super importante. Por quê? Porque quando a gente integra uma equipe interdisciplinar dentro de um hospital, você está a todo momento ouvindo coisas de outros profissionais, você não só fala, como você observa, você ouve. Quando você manipula um prontuário de um paciente, você começa a perceber vários registros de vários aspectos das manifestações, dos mecanismos, dos diagnósticos, dos exames complementares, e a gente precisa entender isso. Se eu quero promover um cuidado integral ao paciente, eu preciso compreender muito bem toda essa linguagem relacionada à nutrição clínica. Vocês serão iniciados, né, nesse aspecto todo de linguajar, de termos, de escrita, de falas, de comunicações relacionadas à nutrição clínica também, tá bom?
Outras duas principais habilidades para serem desenvolvidas são os mecanismos fisiopatológicos das doenças não transmissíveis, que são as doenças crônicas, né? O principal grupo de doenças que hoje em dia acomete a população mundial são as doenças crônicas não transmissíveis, câncer, obesidade, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, esteatose hepática, são doenças cardiológicas, né, cardiopatias, são condições clínicas hoje muito presentes na sociedade moderna, e o pior de tudo, assim, é que muitos desses pacientes nem fazem ideia de que eles estão desenvolvendo essas patologias, porque elas têm um curso muito crônico, lento, silencioso, quase não trazem para esse paciente manifestações clínicas, não trazem sintomas, não avisam que essa conta vai chegar, e num determinado momento essa conta chega. Assim como compreender a fisiopatologia de algumas, não todas, de algumas doenças infecciosas também, tá bom? Pegando esse apanhado todo da ementa, das competências e das habilidades, a gente vai estruturar isso tudo num percurso de aprendizagem que é o nosso conteúdo programático. Então, no nosso conteúdo programático, a gente vai ter elencado todos os temas que a gente vai conversar, vai discutir, que vocês têm o objetivo de aprender e, com esse aprendizado, saber fazer cuidado nutricional junto com a dietoterapia para esses pacientes nessas condições. Então, o nosso tema número 1, ele vai versar, vai abordar um aspecto bem corriqueiro, bem cotidiano, que é o nosso desafio diário dentro de um hospital. Eu trabalho no hospital universitário, vocês vão começar a frequentar esse hospital, e vocês vão perceber o quão isso que a gente vai discutir aqui hoje é útil, que é o nosso tema inicial de hoje, que é a desnutrição hospitalar. Tá bom? Então, vai ser o nosso primeiro tópico, a nossa porta de entrada. Depois a gente vai falar do praticamente o oposto da situação, né? Não que o paciente com excesso de peso ele não apresente deficiências de desnutrição num certo grau, ele pode apresentar, ele pode ter excesso de peso com certas deficiências nutricionais que caracterizam certo tipo de desnutrição, mas a gente vai ver esse outro extremo da coisa, que são todas as repercussões de doenças, de outras comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Vamos falar sobre dislipidemia, que são aquelas alterações que a gente observa no perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, LDL, LDL. Vamos falar de metabolismo de lipoproteínas, vai ser uma discussão bem interessante. Vamos falar das consequências da dislipidemia para o funcionamento cardiovascular como um todo. Depois a gente vai falar de síndrome metabólica. Hoje, grande parte da população está doente e não sabe, como eu havia comentado com vocês. E a síndrome metabólica, ela vem exatamente representar esse aspecto de um adoecimento metabólico sem sintomas. Muitas vezes sem sintomas, sem uma queixa principal, sabe? Sem algo que incomode o paciente, que faça ele buscar o serviço de saúde. Muitas vezes ele acaba descobrindo que tem esse adoecimento metabólico sem sintomas num exame de rotina, num check-up geral, às vezes no local de trabalho, os exames periódicos dos locais de trabalho identificam, às vezes ele passa por um processo de check-up, um exame de rotina em algumas outras especialidades mais genéricas, e ele descobre que tem uma alteração mais importante. Então, síndrome metabólica vai ser uma discussão bem bacana para a gente, é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem. Depois a gente vai falar de diabetes, comentando também sobre uma categorização que tem surgido ao longo do tempo, aí mais recentemente, chamada pré-diabetes. Então, eu atendo no ambulatório lá do Hospital Barros Barreto, e lá a gente recebe muitos pacientes que chegam com a queixa de excesso de peso. O paciente procura a gente no serviço porque precisa emagrecer. E quando a gente solicita exames laboratoriais desses pacientes, a gente vai perceber que o problema não é só esse. Na verdade, o excesso de peso foi a porta de entrada para outros mais problemas, como hiperglicemia, a própria dislipidemia,
às vezes uma função renal mais alterada. Então ele vai lá e reconhece que, de fato, ele já está doente há muito tempo, não sabia, e que o peso foi só uma porta de entrada, um sintoma para aquela condição ser descoberta, tá bom? No próximo tema a gente tem o trauma. O trauma é uma discussão super importante, porque ele vai versar um pouquinho sobre intervenções cirúrgicas, né, não somente, mas também intervenções cirúrgicas, falar um pouquinho sobre queimaduras, falar um pouquinho sobre politraumatismo, o que é o trauma, o que isso representa de ameaça para o funcionamento orgânico e como que isso tem relação com a condição nutricional. A gente vai falar de uma doença infecciosa muito importante, muito frequente lá no nosso hospital, por ele ser uma referência em doenças infecciosas, que é a tuberculose pulmonar. Vamos falar de todo o impacto catabólico que a doença implica no organismo do paciente, todo um processo inflamatório, toda uma dificuldade para tratar esse paciente, porque ele é um paciente que consome, muito consumptivo, que consome muito suas reservas, consome muita energia para responder a essa a infecção, a esse insulto, e vai ser um tema super bacana da gente discutir. A gente vai falar depois do adoecimento do pâncreas, a gente está falando do adoecimento do pulmão, a gente vai falar também do adoecimento do pâncreas, numa condição chamada pancreatite. É um processo inflamatório no pâncreas que repercute seriamente em médio e longo prazo na condição de saúde desses indivíduos. É uma condição que envolve um risco de morte, muitas vezes muito grande, e a gente precisa falar muito bem sobre isso. A gente vai falar um pouquinho também do adoecimento do trato gastrointestinal, que é a doença celíaca, né? É uma condição que é sempre muito importante a gente tratar, porque tem se mostrado cada vez mais frequente, cada vez mais comum essa condição, assim como a cirrose hepática. Cada vez mais tem aparecido no hospital, no consultório, pacientes com fígado gorduroso, e a esteatose hepática, pelo excesso de peso, pelos erros alimentares, pelo sedentarismo, e a esteatose hepática, quando não tratada, ela é uma condição que pode ir evoluindo para uma hepatite e depois evoluindo um pouquinho mais para a cirrose, que é uma condição incurável, intratável, que leva à insuficiência hepática, com muitas repercussões orgânicas, com muita bagunça fisiológica, e é super interessante a gente entender sobre isso. A gente vai falar do adoecimento pulmonar de novo, na doença pulmonar obstrutiva crônica, só que nesse caso não causada por um agente infeccioso, como no caso da tuberculose pulmonar, e sim por um agente externo. O principal deles é o fumo. O fumo sendo o principal causador de doença pulmonar obstrutiva crônica, com suas diferentes apresentações clínicas, e sendo uma das principais condições clínicas que também tem relação com câncer de pulmão. Depois a gente vai falar de alterações mais localizadas no trato gastrointestinal, especificamente esôfago e estômago, que são a gastrite e a esofagite no esôfago, né? A gastrite no estômago. Vamos falar das principais causas de alterações nesses segmentos do trato gastrointestinal, como que isso afeta o aspecto da alimentação do indivíduo, digestão, absorção, a condição nutricional, como é que isso modifica tudo, para que vocês tenham um background, uma informação bem bacana sobre tudo isso para a dietoterapia, e a gente vai fechar o nosso semestre falando de doença intestinal inflamatória. A gente vai falar de doença de Crohn e colite ulcerativa, que são processos inflamatórios crônicos que se agudizam, né, que tem aquelas crises de piora em determinados momentos do percurso do indivíduo, e ele precisa muitas vezes de uma orientação, um suporte nutricional e o reconhecimento dessas condições para que ele possa fazer um tratamento alimentar, nutricional, uma dietoterapia bem adequada para esses momentos, para essas condições, tá bom? Então, esse é o nosso percurso todo programático de todos os temas que a gente vai abordar, e vai ser a nossa caminhada, são todos os temas que a gente vai discutir, e ao longo de toda essa discussão, de todos os temas, a gente vai precisar ficar acompanhando como é que está evoluindo a nossa aprendizagem. Então, a nossa aprendizagem, ela precisa ser monitorada no mesmo passo em que o estudo vai acontecendo. Então, a gente tem algumas estratégias propostas para a disciplina, que vão ser suportadas pela nossa plataforma de aprendizagem, para acompanhar exatamente essa
essa aprendizagem. Como, por exemplo, os estudos dirigidos. Os estudos dirigidos serão disponibilizados para vocês, para que vocês possam utilizá-los como um guia para estudo. Não necessariamente só para avaliação de aprendizagem. Eu posso estudar primeiro aquele tema, eu assisto a aula, eu revejo a aula, eu entendo os conteúdos, e aí eu vou para a resolução dos problemas que tem no estudo dirigido. Se eu encontrar algum problema cuja resolução está me demandando uma dificuldade maior, eu pauso naquilo ali, volto para a aula, volto para a leitura do material, volto para a leitura de todo o recurso didático que eu tiver, para encontrar a solução para aquele problema. Deu para entender? Então vai ser um termômetro até mais importante para vocês, não somente para mim, mas para vocês também, para vocês fazerem uma certa autoavaliação. Poxa, até que ponto eu estou dominando, até que ponto eu estou desenvolvendo essa habilidade, até que ponto essa habilidade vai me levar àquela competência para atuar bem na nutrição clínica. Eu quero atuar nessa área, eu preciso atuar bem nessa área, então precisa se preparar bem para isso também, tá? Na nossa plataforma de aprendizagem, a gente também vai ter os nossos fóruns de discussão e dúvidas. Ou seja, a cada período de 15 dias, por exemplo, a cada 2 semanas, a cada 2 assuntos que a gente vê, eu vou iniciar lá um fórum na nossa plataforma de aprendizagem para que vocês coloquem lá as dúvidas de vocês, para que vocês coloquem os comentários, para que vocês compartilhem informações que vocês obtiveram além de tudo isso que a gente já vai discutir aqui, além dos materiais que vocês já terão disponível. É uma comunidade virtual para que todo mundo aprenda junto, para que todo mundo se apoie no processo de aprendizagem. Então, se porventura alguém tiver alguma dúvida e coloque lá no fórum, eu não preciso necessariamente ser o principal responsável por solucionar aquela questão, por responder aquela pergunta. Se alguém já leu, já estudou, entendeu, poxa, a solução é assim, desse problema é de certa forma, vai lá e colabora, fala, colega, bacana, eu encontrei essa solução, eu acho que o caminho é esse, eu fiz dessa forma, e isso vai incrementando muito a aprendizagem de vocês, e vai ser também uma maneira, uma forma de a gente ir acompanhando todo o progresso de vocês na questão da aprendizagem. Eu vou estar monitorando, acompanhando todos os fóruns, e obviamente vou fazer inserções lá, vou colocar meus pontos de vista, vou colocar minhas colaborações para que a gente consiga acompanhar todo o processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Assim como nossas atividades práticas. Como nesse contexto mais atual, a gente ainda não tem a possibilidade de fazer a inserção de vocês na prática propriamente dita, dentro do hospital, como seria o recomendado, o que a gente vai fazer? A gente vai simular essas condições reais do hospital por meio de casos clínicos. Então, cada tema que a gente discutir, eu vou trazer para vocês não só os estudos dirigidos, mas também os casos clínicos, para que vocês vejam uma história que representa o contexto real, identifiquem problemas que precisam ser solucionados dentro desse contexto real, e vocês possam ir resolvendo esses problemas todos ao longo do tempo, devagar, conforme eles vão se apresentando para vocês, meio que preparando ainda mais vocês para quando chegar o momento de ir, de fato, para a prática realmente, vocês já se sintam muito mais bem preparados para fazer isso, já com toda essa bagagem que a gente vai conseguir desenvolver com todas essas estratégias de aprendizagem que a gente está disponibilizando para vocês, tá bom? Os nossos materiais de estudo, eles vão se sustentar especificamente com artigos científicos, com capítulos de livros, que eu vou encaminhar para vocês sempre que houver necessidade, que eu vou indicar a referência para vocês estudarem previamente os assuntos, além desse nosso momento aqui, né? Dessa nossa aula interativa online, ao vivo, em que a gente consegue receber informação, discutir, perguntar, responder, uma interação importante de acontecer, e na sequência a gente ter esse mesmo conteúdo das nossas discussões, das nossas aulas interativas online, fragmentados para vocês terem esses momentos gravados, para acessar novamente, para recorrer a esse material sempre que vocês tiverem dúvida, quiserem esclarecer melhor determinados pontos que vocês acham interessante de retomar para garantir melhor a aprendizagem de vocês, tá bom? Então a gente vai ter
os materiais, artigos, capítulos de livros, a gente vai ter as nossas aulas online interativas e, como produto dessas aulas, os fragmentos das nossas discussões específicas em videoaulas gravadas que a gente vai disponibilizando para vocês ao longo do tempo. Tudo bem assim? Tranquilo? Beleza? Então, eu desejo a todos vocês, a todos e todas, um bom percurso de estudo na nossa fisiopatologia da nutrição. Aproveitem esse semestre, aproveitem esse momento em que a gente acaba tendo uma disponibilidade de tempo maior, porque não tem os deslocamentos que normalmente a gente tinha antes, para dedicar mais tempo aos estudos. Vamos interagir bastante, coloquem todas as dúvidas que vocês quiserem para a gente poder resolver tudo. Esse é o momento, o foco de vocês é a aprendizagem dessa disciplina que vai ser super importante para a atuação de quem escolher a nutrição clínica, tá bom?